Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ligado na Universidade, o programa que mostra o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia da Voz. Em 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz. O objetivo da data é dar mais visibilidade a esse instrumento de comunicação que é usado tanto, mas quase sempre sem os devidos cuidados e atenções. O Departamento de Fonoaudiologia da FOB da USP sempre promove atividades para marcar essa data. E quem vai falar mais sobre esse assunto é a professora Lídia Teles, que é docente aqui do Departamento de Fono da FOB. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Professora, qual que é a importância de ter um dia dedicado somente à voz? Bom, o fato da gente eleger um dia, né, que fale de um assunto que é tão pouco conhecido ou que tem tão pouca atenção, né, tanto no aspecto da saúde como no aspecto profissional, é muito valioso, porque faz com que todo mundo traga pelo menos um pouco para a consciência, puxa, eu tenho uma voz e como essa voz me representa, como eu posso cuidar dessa voz, será que existe algum recurso que posso melhorar minha qualidade de voz? Ou quando a minha voz não está legal, o que será que eu preciso fazer? O que isso significa para mim? É um momento onde a gente traz para a população a consciência, temos uma voz, a voz faz parte do nosso ser, do nosso corpo, né? E a saúde da voz representa a nossa saúde física também. Professora, apesar da gente usar a voz praticamente o dia todo, tem muita gente, a gente mesmo usa a voz de maneira inadequada, sem os devidos cuidados? É muito comum, né? A gente faz uso, assim como a gente faz uso inadequado de outras partes do corpo, a gente não tem sempre uma boa postura, a gente mantém, né, alguns hábitos que são ruins. É muito comum a gente encontrar pessoas com uso inadequado da voz. Se eu não me engano, o Dia da Voz ele é recente, né? É uma comemoração recente. Desde então, as pessoas estão tendo mais cuidado com a voz? O que vocês percebem como fonoaudiólogas? Olha, você fez uma pergunta interessante. Parece, ele realmente é recente, né? São há poucos anos que a gente vem tendo essa abordagem, mas não é tão pouco assim. Nesses últimos 10 anos, a gente tem observado uma maior conscientização das pessoas. Quando a gente vai até as escolas, conversar às vezes com os professores, a grande maioria já sabe, puxa, eu sei que beber água faz bem, puxa, maçã me falaram que é legal. E não é só aquela questão de mito, existe já uma consciência desse cuidado, né? Então, essas campanhas, elas vêm sendo realizadas já há alguns anos e o efeito tem sido muito positivo, né? De pelo menos ter a consciência de que a rouquidão não é uma coisa normal, não é saudável, não é, eu sou assim porque, né, tô rouco e tudo bem, tem alguma coisa, é um sintoma que diz que tem alguma coisa que precisa ser melhorado. Então essa campanha, sim, tem acordado muitas pessoas para o aspecto vocal, isso tem sido bem bacana. Professora, já aproveitando, vamos usar esse espaço para tirar algumas dúvidas. A água realmente não faz bem para a voz? A água faz muito bem para a voz. A água, ela hidrata todo o nosso organismo, ela faz tudo que a gente, né, funcionar, assim como o nosso planeta funciona, necessita da água, todo o nosso sistema funciona, necessita da água. A nossa voz, a água é fundamental. E eu brinco, né? Eu brinquei há pouco com vocês, que eu tomei um gole d'água, falei, puxa, mas que pena que a água não vai molhar, não vai irrigar e lavar minhas cordinhas ou minhas pregas vocais. Mas como que ela faz bem para a voz? Porque as pregas vocais, ou popularmente chamadas as cordas vocais, para produzir o som que a gente está escutando, elas funcionam em atrito. Então, o atrito, quando esses dois músculos tão pequenininhos que a gente tem aqui no nosso pescoço, eles são cobertos por uma mucosa que precisam estar bem hidratado para que esse atrito não cause alguma lesão, né? Não machuque, não forme os calinhos que a gente vê por aí, ouve, nossa, eu tô com um calo, machuquei, né? Ou então esse músculo, quando ele é muito agredido, ele fica inchado. Então, quando ele está lubrificado, essa vibração acontece de uma forma muito mais suave.
como eu hidrato essa prega vocal? Como eu faço para manter a minha voz e a minha prega vocal sempre hidratada? Tomando um copo de água de hora em hora, tomando ou de 2 em 2 horas no máximo, mantendo ao longo do tempo o meu organismo hidratado. Porque a prega vocal vai estar hidratada quando o organismo estiver também. Ela não vai passar lá. Por que não passa lá? Porque quem faz a prega vocal vibrar para produzir o som é o ar. Aí todo mundo fala, nossa, eu preciso respirar bem, não respiro bem, por isso minha voz não está legal. Então tem a respiração que faz a nossa prega vocal vibrar e produzir o som da nossa voz, e por isso ali só pode passar ar. Então, para manter hidratado esse músculo que está vibrando em atrito constante, eu preciso manter todas as células do meu corpo hidratado. E entendeu? É pela ação sistêmica de todo o organismo, da circulação, que a gente consegue hidratar a prega vocal. Tendo em vista isso, de não haver esse contato da água com a prega vocal, existe alguma influência da temperatura, água gelada, água mais quente, água natural? Existe essa influência, professora? Essa é uma pergunta muito legal, porque todo mundo fala, olha uma fonoaudióloga, fala assim, nossa, estou tomando água gelada, eu adoro água gelada, e eu tomei e me senti mal, ou fez mal para a voz. O fato é assim, a água gelada, quando é o extremo da água gelada, ela causa um choque térmico e realmente ela é agressivo, né, para o nosso sistema, para o nosso organismo, que tem uma temperatura maior do que o ambiente, né? Então, quando a gente toma uma água extremamente gelada, a gente corre o risco, sim, de causar esse choque térmico e ter uma reação de maior sensibilidade. Mas a água, entre a água numa temperatura ambiente e uma água mais refrescada, aí depende do organismo, depende da pessoa. Tem pessoas que gostam de uma água mais refrescada, água que sai da geladeira, e eu me sinto bem, eu me hidrato com essa água, eu me sinto... Aí mata a sede. Outras pessoas falam, não, essa água não mata a sede, é só água natural na temperatura ambiente que mata a sede. Até porque, dependendo do lugar que a gente mora, né, tem dias aqui em Bauru que é muito quente, a água sai quase morna, né? E a gente precisa de ter um equilíbrio. Então, a dica que eu costumo passar é que a água, assim como vários alimentos que a gente ingere, existe uma reação interna. Observa quando você toma água, tira um momentinho só para isso, né? Fecha os olhos, coloca água na boca, engole, toma, né, uma água gelada e observa a sensação. É agradável? É confortável? Não tem reação? Eu não sinto ardor, nada, é gostoso, é prazeroso. Isso faz bem para você. Então o organismo da gente ele é muito inteligente. Quando a gente aprende a se perceber, ele vai dizer isso me faz bem, isso não me faz bem. Então a temperatura da água, se é mais gelada ou mais natural, é individual. Depende de cada um. Depende de cada um. Se eu disser para você que água gelada é mito, que faz bem, que pode tomar, é mentira. Porque eu, Lídia, não consigo tomar água gelada. Mas o meu filho, os meus 2 filhos tomam água mais gelada e nunca tiveram problema. Né? Assim como eu conheço muitos profissionais também que usam água, não é só criança. Profissionais, olha, professores ou até repórteres como você que falam, olha, eu me sinto bem com a água mais refrescada, tudo bem. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a Lídia Teles, que é professora do Departamento de Fono da FOB. Professora, outro item bastante falado quando se pensa em voz é a maçã. Ela faz mesmo bem para a voz e por quê? Bom, a maçã é uma fruta maravilhosa, além de ser linda, cheirosa, eu amo maçã. Ela realmente deve ser incorporada no cardápio de todo mundo, desde criança, especialmente dos profissionais que usam a voz ou daqueles que pretendem, né, manter uma saúde. Não é que a maçã faça bem para a voz. Olha, presta atenção. Algumas questões a gente fala, nossa, minha voz vai ficar mais bonita se eu comer maçã. É isso que talvez entendam se eu dizer que maçã faz bem para a voz. Não, a maçã não vai ficar mais bonita, não vai ficar mais aveludada, não vai ficar mais clara. Por que a maçã
ela é indicada quando a gente vai dar uma palestra, quando a gente vai dar um curso, quando a gente vai cantar. Por que ela é indicada? Porque a voz é produzida aqui no pescoço e depois a gente precisa articular os sons na boca, né? Então, movimentando lábios, língua, para que essa voz possa sair. Quando a gente está com a saliva espessa, grossa, aí na hora de falar a gente faz mais esforço. Quando a gente está com a saliva fluida, fina, a voz sai agradável, né? Então a fala ou o canto, o que é que a gente queira expressar, sai de uma forma muito confortável. Então a maçã, ela facilita a nossa produção de fala e a voz sai de uma forma mais leve, mais solta. Então quando a gente mastiga a maçã tem uma propriedade que é adstringente. Por isso, a saliva imediatamente fica mais limpinha. É como se a gente tivesse acabado de escovar o dente, fica tudo lisinho, fica muito agradável para falar após a mastigação da maçã. E tem um outro fator que, diferente de algumas outras frutas, por exemplo, a banana, um mamão, um abacate, que são mais macios, quando a gente mastiga pouco, engole. Mastiga, já engoliu, né? De tão macio que é. A maçã exige a mastigação, ainda mais se eu mastigar com a casca. Então, esse exercício mastigatório fortalece a musculatura que a gente usa também para a fala. Então, a mastigação trabalha os músculos da bochecha, da língua, dos lábios, fortalecendo essa mesma estruturas, né, músculos que a gente usa na mastigação, a gente usa para falar. Então, a fala fica mais pronta, a gente tem mais movimentos articulatórios, e se eu movimento melhor a minha boca, tem os músculos mais trabalhados, a voz vai sair, a fala vai sair de uma forma mais fácil. Então, a maçã é maravilhosa para quem faz uso da voz, para quem tem uma comunicação, né, constante, né, professores, enfim. Professor, e aquele famoso ato de pigarrear? Você dá aquela puxadinha ali e parece que melhora a voz em seguida. Isso é recomendável ou não? Bom, tô vendo que você tá gripadinho hoje, com uma vontade de pigarrear. Muita. Então, é muito legal a gente entender o que é o pigarro. Então, lembra que eu disse que a voz é produzida por dois pequenos músculos que estão aqui no nosso pescoço. E esses dois músculos vibram quando o ar sai. Então faz parte do sistema da nossa respiração. Aqui no finzinho, né? Aqui tem aquele tubo que leva leva o ar para o pulmão. Aqui no finzinho, no finzinho desse tubo tem essa estrutura que é uma válvula chamada laringe. Dentro da laringe está a prega vocal. Por que eu estou contando tudo isso para falar do pigarro? Porque se eu entendo que o pigarro é um sistema de proteção, então essa prega vocal, assim como a tosse, né? Eu engasguei, eu tiro, que bom, né? Saiu aquele pedacinho de alimento que ia para o meu pulmão, olha só, foi a laringe, a minha prega vocal que expulsou e protegeu o meu pulmão daquele alimento. A secreção, ela vai se acumulando quando a gente está gripado, quando a gente está alérgico ou por hábito. Deixa eu dar uma limpadinha na garganta para falar. Essa limpadinha, quem vai fazer são esses dois músculos chamados pregas vocais ou cordas vocais. Então a gente bate com força. Então o fato de eu tiro, realmente eu limpo, sai na hora. Sai mando embora aquela secreção que estava me atrapalhando. Mas esse ato, ele é muito agressivo para a prega vocal se ele é feito constantemente. Então, eu vou falar. Então, eu dou todo o tempo dando uma surra na minha prega vocal. Um atrito muito forte, porque o atrito da fala não agride, mas o atrito do pigarro agride. Então, o que é importante? O pigarro, a tosse, é produzido pela mesma corda vocal que você usa para falar. Então, é lá que você está batendo, é lá que você está agredindo. Como eu faço para evitar o pigarro? Porque ele está ali. Então, em último caso, quando eu estou gripado, a tosse, enfim, eles são úteis, né, ou são necessários para proteger o nosso pulmão. Quando você observa que essa tosse ou esse pigarro são habituais, primeiro, muita água.
aumentar a quantidade de água. Observar, estou tomando bastante água porque parece que está acumulando secreção no meu organismo onde não precisava acumular. Então, tomar bastante água, isso já vai deixar todos os fluidos, todas as secreções do nosso organismo mais diluídas e a gente vai ter menos necessidade de pigarro. E uma segunda, enquanto a gente tem aquele hábito, é a gente fazer engolir água ou engolir a própria saliva, porque quando a gente engole, olha que interessante, a corda vocal, a prega vocal também se fecha para proteger o pulmão. Então a gente vai engolir água, você acabou de tomar um golinho de água, a prega vocal fechou, mas ela não fecha com força, igual o pigarro, ela fecha com pressão, mas sem atrito, naturalmente. Então, engolir, vai tirando, né, aos pouquinhos aquela secreção que está acumulada ali e eu vou tirando a necessidade desse atrito. E eu esqueci de falar uma coisa, porque o próprio pigarro, quando eu faço esse atrito, o que o organismo entende, essa prega vocal acontece, ela levou uma surra. Então, essa região que está com atrito da prega vocal produz mais secreção de proteção. Então é um ciclo vicioso. Quanto mais eu agrido, mais proteção, mais secreção vai criar ali para proteger. Então fica um ciclo vicioso. Eu preciso parar de bater para diminuir a produção de secreção e o meu pigarro não precisar mais ficar com esse hábito de pigarrear. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo aqui a professora Lídia Teles. Professora, todo ano o Departamento de Fono faz inúmeras atividades para comemorar o Dia Mundial da Voz. O que vocês estão programando para 2016? Bom, a gente espera mesmo que esse ano, essa nova edição da Semana da Voz, seja um sucesso, como tem sido, né, há vários anos. Encontrei há pouco um colega aqui na faculdade que falou, nossa, a gente já está esperando, né, essa semana, já virou tradição. Isso é muito bom. Então as atividades, o Dia da Voz é o dia 16 de abril. Durante a semana do dia 16, então do dia 11 até o dia 15, que são os dias úteis, a gente tem várias atividades dentro da universidade, os alunos aqui se mobilizam para cantar no restaurante universitário, então a gente coloca faixas em todo o campus, né? E palestras, então a gente chama a comunidade para palestras. E eu queria dizer que todo mês de abril, na verdade, a gente acaba dedicando à voz. Todas as atividades que os alunos do curso de fonoaudiologia fazem, dentro ou fora, né, onde elas estão nas escolas, nas unidades básicas de saúde, as atividades são voltadas para a voz, para conscientização, para conversa, para tirar dúvida, para trazer atenção mesmo para a voz. E a atividade que a gente vem fazendo há muitos anos para a comunidade, né, assim, mais da Bauru e região, é a atividade do shopping. Então, no Bauru Shopping, a gente se reúne nessa semana, esse ano vai ser no próprio sábado, no dia 16 de abril, e aí os alunos vão, a gente faz uma atividade de entrega de folders, de orientação, e, enfim, reunindo ali, atraindo as pessoas para esse cuidado. É muito interessante ver o aluno de fonoaudiologia também se ocupando, né, tendo esse contato, né, com o público, né, professora? É muito interessante. No Bauru Shopping, então, a gente tem as atrações da voz, então corais e cantores se apresentam para deixar a atividade mais agradável. E no dia 15, os alunos também irão para o calçadão para fazer essa conscientização, né, a presença do curso de fonoaudiologia lá no centro da cidade, mobilizando lá talvez no horário do almoço, no período da tarde, a gente vai estar conversando com as pessoas no calçadão a respeito do cuidado com a voz. Professora, no primeiro bloco a senhora falou em questão da voz rouca, que não é normal. A gente vê algumas pessoas falando, eu tenho a voz rouca, minha voz é assim mesmo. Isso realmente então não é normal, não existe quem tenha a voz rouca? Olha,
A rouquidão, ela é um dos primeiros sinais de que tem alguma coisa errada, que você pode, inclusive, de doenças mais graves, como câncer. Ah, nossa, então eu tenho uma voz rouca, será que eu tenho câncer? Não, não é isso. Mas a gente chama atenção para a rouquidão porque ela é um sintoma que vem sendo descuidado, né? Quando que a gente fica rouco? A gente pode ficar rouco quando a gente vai numa atividade esportiva, vai num show, a gente vai numa balada, no dia seguinte está rouco, aquela rouquidão passa em algumas horas ou no dia seguinte, né, essa rouquidão já foi embora. É uma agressão momentânea, intensa daquela atividade que você teve esportiva e essa rouquidão vai embora. Então, uma exceção, seria uma exceção. Eu não sei se isso seria exceção, mas são aquelas rouquidões, episódios, momentos de rouquidão, que não significa que a pessoa é rouca, né? Mas todo mundo já, em algum momento, já percebeu que a voz ficou rouca. Ou quando a gente está resfriado, puxa, minha voz hoje está diferente, eu estou gripado, então eu estou mais rouco, com uma infecção na laringe, na garganta, então fico rouco. Naquele processo inflamatório, a rouquidão aparece e depois é tratado. O que você me pergunta, as pessoas que se consideram roucas ao longo de suas vidas, achando que faz parte da sua constituição física ou fisiológica, eu sou rouco. Pode acontecer da pessoa nascer desde pequenininho, aquele chorinho já ser rouco. Isso não significa que ela tem um problema grave, mas a prega vocal já nasceu desde sua... da sua gestação, com alguma lesãozinha, com alguma alteração mínima na estrutura dessa prega vocal. E ela vai se desenvolver rouco. É muito importante passar num especialista, consultar um otorrino e investigar quais as condições daquela prega vocal. Algumas alterações que são congênitas, que nascem com a pessoa, quando você sabe, eu tenho essa limitação, então eu não vou poder fazer tal e tal atividade, porque isso pode desenvolver, eu posso piorar, né, a situação daquela prega vocal. Vou ter uma vida normal, né, sem problema algum, mas com consciência de que essa minha prega vocal não pode ser exposta a agressões, né, eu preciso tomar mais cuidado. Ou também acontece... ao longo da vida da pessoa, ela desenvolveu uma atividade e a voz vai mudando gradativamente, porque ela usa de forma intensa aquela voz. A voz vai ficando mais rouca no desenvolver com o tempo. Eu dei várias vezes o exemplo de professor, que é muito comum, né? Então, o professor, depois de 5, 10 anos, a voz fica rouca, alguns vão ficando roucos. Isso é normal. Por quê? Porque eu sou professor. Eu uso bastante, eu uso bastante, então isso é normal. Isso não é normal. Então, é possível ser professor sem ter alteração de voz, com cuidado, com orientação, com exercícios antes de usar essa voz com intensidade, com boa hidratação. Então, preciso preparar o músculo da minha prega vocal, assim como eu preparo um atleta para uma atividade física, para uma atividade esportiva. Então, alguns profissionais que usam a voz com uma demanda maior, quando entendem isso e se preparam, eles evitam, eles não caem nessa, né, de ter voz rouca. Então, a dica a rouquidão não é normal, não deve ser encarada como faz parte, de modo geral, é necessário investigar o que está acontecendo, o que eu posso fazer para melhorar. E aí vou voltar naquela fala que eu iniciei, que é o principal, o primeiro sintoma de um câncer de laringe é a rouquidão, que é tratada muitas vezes com displicência. E quando a pessoa, né, começa a ficar atenta, puxa, minha voz mudou, mas eu não fiz nada de diferente, eu não fiz não teve uma atividade intensa de voz, por que será que minha voz está mudando? 15 dias de rouquidão, onde você não tem uma relação, essa rouquidão não passa, procura um médico. Não é episódica, né? Não é episódica. Isso, procura um médico, um especialista, para investigar o que está acontecendo. O fonoaudiólogo também sempre é o profissional que pode orientar, né, nessas questões vocais. Ok, professora. Professora, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço.
O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado, aprendido aqui com as dicas da professora e até a próxima edição.